Ele só quis fazer uma boa ação, mas nunca imaginou que aquela garota pobre era, na verdade, uma herdeira milionária. Descubra como o destino os uniu. E comenta de onde você está assistindo. A manhã de segunda-feira em São Paulo trazia aquela típica agitação do início da semana. O céu estava parcialmente nublado, mas alguns raios de sol conseguiam romper entre as nuvens, iluminando as ruas movimentadas da capital paulista. No bairro da Vila Madalena, conhecido por seu ambiente boêmio e artístico, Rafael Oliveira apressava o passo em direção ao estúdio onde dava aulas de violão. Aos 28 anos, Rafael carregava consigo um violão nas costas e sonhos que pareciam maiores que sua conta bancária. Com cabelos escuros levemente desgrenhados e olhos castanhos atentos, ele caminhava com a postura de quem carrega responsabilidades além da idade. Vestia uma camisa simples de botões, jeans desbotado e tênis surrados, o uniforme não oficial de um artista urbano. "Bom dia, seu Antônio", cumprimentou ele ao passar pela banca de jornal da esquina. "Fala, professor. Vai chover hoje, viu? Leva um guarda-chuva", respondeu o senhor de cabelos grisalhos, sem tirar os olhos do jornal que lia. Rafael sorriu. As previsões meteorológicas do seu Antônio raramente erravam, mas hoje ele não tinha tempo para voltar ao pequeno apartamento e pegar um guarda-chuva. Sua primeira aluna chegaria em 15 minutos, e ele ainda precisava preparar o estúdio. No caminho, decidiu parar na padaria São Bento para um café rápido. O aroma de pão fresco e café recém-passado invadiu suas narinas assim que empurrou a porta de vidro. A padaria estava lotada, como sempre naquele horário. Executivos apressados, estudantes sonolentos e trabalhadores diversos formavam uma fila diante do balcão. Rafael posicionou-se na fila, verificando no bolso se tinha dinheiro suficiente. As aulas particulares de música mal cobriam suas despesas básicas, e o sonho de abrir uma escola de música para crianças carentes do bairro parecia cada vez mais distante. Mesmo assim, ele não desistia. Foi então que a viu. Uma jovem à sua frente na fila, com longos cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo despreocupado. Usava uma camiseta simples, calça jeans e tênis, nada que chamasse atenção especial. Mas havia algo em sua postura, talvez a maneira como observava tudo ao redor com olhos curiosos, que captou o interesse de Rafael. A moça mexia na pequena bolsa, parecendo procurar algo com certa urgência. Quando chegou sua vez no caixa, ela colocou um pão na chapa e um café sobre o balcão. "São R$ 15,50, informou a atendente, uma senhora de meia-idade com expressão cansada. A jovem mordeu o lábio, continuando a procurar algo na bolsa. Finalmente, retirou algumas moedas e começou a contá-las. Seu rosto demonstrava crescente desconforto à medida que a contagem avançava. "Desculpe, acho que..." Ela começou com voz suave. Rafael observou a cena por alguns segundos antes de tomar uma decisão impulsiva. Deu um passo à frente. "Pode incluir o meu também, por favor. Um café pequeno", disse ele à atendente, colocando uma nota de R$ 20 sobre o balcão. "E a conta dela." A jovem virou-se surpresa, seus olhos castanho esverdeados, encontrando os de Rafael. "Não precisa. Eu só..." Ela tentou protestar. "Por favor, aceite. Hoje você, amanhã eu." Rafael sorriu, repetindo o ditado que sua avó sempre dizia. Por um momento, ela pareceu hesitar, mas então seus lábios se curvaram em um sorriso tímido. "Obrigada", disse simplesmente. "Meu nome é Luísa." "Rafael", ele respondeu pegando seu café. "Um prazer, Luísa." Eles se afastaram do balcão juntos, e Rafael notou que, apesar da aparente falta de dinheiro, havia algo peculiar em Luísa. Suas mãos eram bem cuidadas, suas unhas perfeitamente manicuradas, sua postura e seu modo de falar sugeriam uma educação refinada. "Você salvou meu café da manhã", comentou ela, soprando o café quente. "Esqueci minha carteira em casa hoje." "Acontece com todos nós", respondeu Rafael, checando o relógio. Faltavam apenas 5 minutos para sua aula. "Desculpe, mas preciso correr. Tenho um aluno esperando." "Claro." Luísa sorriu novamente. "Muito obrigada pelo café. Vou te dever essa." "Não deve nada", Rafael respondeu, já caminhando para a saída. "Tenha um bom dia." Enquanto se afastava da padaria,
Rafael não percebeu o olhar prolongado que Luísa lançou em sua direção, nem como ela discretamente fotografou o nome do estabelecimento com seu celular de última geração, que permanecera escondido no bolso durante toda a interação. O que Rafael também não sabia era que, estacionado a poucos metros dali, um motorista em um discreto, mas luxuoso carro preto aguardava pacientemente. E que Luísa Vasconcelos, única herdeira do Império Vasconcelos de Comunicações, não havia esquecido carteira alguma naquela manhã. Luísa Vasconcelos observou Rafael desaparecer entre a multidão de pedestres que se movimentava pela calçada da Vila Madalena. Ela permaneceu alguns instantes na porta da padaria, segurando seu café, absorvendo aquele momento inesperado de gentileza genuína. Aos 26 anos, Luísa raramente experimentava interações tão autênticas. Formada em administração pela USP e com MBA em Stanford, ela agora coordenava o Departamento de Responsabilidade Social do Grupo Vasconcelos. E foi justamente para seu mais recente projeto que decidira fazer esta imersão social, viver por algumas semanas como uma pessoa comum, sem os privilégios e o sobrenome que sempre a acompanharam. Senhorita, deseja ir para o escritório agora? A voz discreta do motorista interrompeu seus pensamentos. Carlos, que trabalhava para sua família há mais de década, mantinha uma distância respeitosa, mas sua presença era uma constante lembrança de quem ela realmente era. Não, Carlos. Por favor, me encontre no ponto combinado em 2 horas. Vou continuar a pesquisa de campo. O motorista apenas assentiu com um gesto profissional e retornou ao veículo. Luísa ajustou a bolsa simples no ombro, tão diferente das bolsas de grife que normalmente usava, e começou a caminhar pelas ruas do bairro. Seu celular de última geração era a única concessão ao luxo que permitira manter nessa experiência. Enquanto isso, a algumas quadras dali, Rafael entrava apressado no pequeno estúdio que alugava em um sobrado antigo. O espaço era modesto. Um cômodo de paredes tratadas acusticamente, alguns instrumentos musicais organizados cuidadosamente nas paredes e partituras espalhadas sobre uma mesa no canto. Desculpe o atraso, Bia, disse ao ver a adolescente de 15 anos que já o aguardava, batucando distraidamente em um violão. Sem problemas, professor. Cheguei há pouco, respondeu a garota, ajeitando o instrumento no colo. Rafael deixou seu café sobre a mesa e pendurou o violão no suporte. Por um momento, o rosto de Luísa voltou à sua mente. Havia algo nela, algo que não combinava com a imagem de alguém que não conseguia pagar um café da manhã. Balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Na cidade grande, as pessoas eram complexas e cheias de contradições. Vamos começar com os exercícios que passei semana passada? Conseguiu praticar? Perguntou, voltando sua atenção para a aluna. A manhã passou rapidamente entre aulas e intervalos curtos. Ao meio-dia, Rafael aproveitou uma hora livre para trabalhar em suas composições. A música era seu refúgio e sua paixão. Enquanto dedilhava o violão, sua mente divagava entre melodias e o sorriso tímido de uma estranha na padaria. A alguns quilômetros dali, na imponente sede do Grupo Vasconcelos, no centro financeiro da Avenida Paulista, Luísa finalmente abandonara seu disfarce. Trajando agora um elegante conjunto social, ela conduzia uma reunião com a diretoria. O projeto Imersão Social não é apenas uma estratégia de marketing, explicava ela com firmeza, diante de executivos engravatados muito mais velhos que ela. É uma forma genuína de entender as reais necessidades das comunidades onde atuamos. Fernando Vasconcelos, seu pai e presidente do grupo, observava a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Aos 62 anos, com cabelos grisalhos bem aparados e um terno impecável, ele representava a imagem do empresário bem-sucedido. Luísa, interrompeu ele após a apresentação, precisamos conversar em particular. No escritório presidencial, com vista panorâmica para a cidade, Fernando não escondeu sua inquietação. Filha, entendo seu entusiasmo com esse projeto, mas andar sozinha por aí fingindo ser outra pessoa é arriscado. São Paulo não é segura como você pensa. Luísa respirou fundo. Era sempre a mesma discussão. Pai, como posso desenvolver projetos sociais efetivos se não conheço a realidade das pessoas? E estou segura. Carlos está sempre por perto.
Fernando passou a mão pelos cabelos, em um gesto característico de preocupação. Você é a única herdeira do grupo. Tem responsabilidades, compromissos, inclusive o jantar com os Mendonça amanhã. Ricardo está ansioso para revê-la. Luísa revirou os olhos. Ricardo Mendonça, herdeiro de outra corporação, era o par perfeito segundo seu pai. Um casamento que uniria dois impérios empresariais. Mas para ela, não passava de um playboy arrogante, sem profundidade ou propósito genuíno. Estarei no jantar, respondeu secamente, encerrando o assunto. De volta ao estúdio no final da tarde, Rafael contava o dinheiro recebido pelas aulas do dia. Precisava pagar o aluguel do apartamento, as contas básicas e ainda guardar um pouco para seu sonho da escola de música comunitária. As contas nem sempre fechavam, mas ele se mantinha otimista. Seu celular tocou. Era Marcos, seu amigo de infância e atual gerente de um bar cultural na região. Fala, Rafa, temos um problema. O músico que ia tocar hoje cancelou em cima da hora. Pode quebrar esse galho? O pagamento é o de sempre. Rafael hesitou. Estava exausto depois de um dia inteiro de aulas, mas o dinheiro extra seria bem-vindo. Que horas preciso estar aí? Às 8. Vai ser tranquilo, cara. 2 horas de apresentação só. Tudo bem, estarei lá. Desligou o telefone e olhou pela janela. A chuva que seu Antônio previra finalmente caía sobre São Paulo, lavando as ruas e criando aquela atmosfera melancólica tão característica da cidade grande. Rafael não poderia imaginar que, naquela mesma noite, os caminhos que pareciam tão distantes voltariam a se cruzar de forma inesperada. Enquanto guardava seu violão na capa, ele se pegou pensando novamente em Luísa. Um encontro fugaz, desses que acontecem aos milhares todos os dias na cidade. Provavelmente nunca mais haveria. E mesmo se visse, o que poderia acontecer? Eles pareciam pertencer a mundos completamente diferentes. O que Rafael não sabia era que as aparências, às vezes, enganam. E que o destino, ou talvez apenas a coincidência, reservava surpresas para aquela noite chuvosa em São Paulo. A noite caía sobre São Paulo quando Luísa decidiu sair do apartamento que alugara secretamente para seu projeto de imersão. O jantar com os Mendonça seria apenas no dia seguinte, e ela não suportava a ideia de passar a noite sozinha, refletindo sobre as pressões familiares. Vestiu-se de maneira simples, jeans, camiseta branca e uma jaqueta leve. Consultou rapidamente seu celular, procurando por lugares interessantes nas proximidades. O Bar Cultural IP apareceu entre as recomendações, com comentários positivos sobre a música ao vivo. "A 2 quarteirões daqui", pensou Luísa, sentindo-se atraída pela ideia de conhecer um local frequentado pelos moradores do bairro. Hesitou por um momento, antes de enviar mensagem a Carlos, seu motorista, avisando que não precisaria dele naquela noite. "Apenas por uma noite quero ser completamente anônima", murmurou para si mesma, enquanto guardava o celular na bolsa. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, aquela típica garoa paulistana que mais parecia uma névoa úmida. Luísa caminhou pelas calçadas molhadas, observando as luzes da cidade refletidas nas poças d'água. Havia uma beleza peculiar em São Paulo à noite, uma energia pulsante mesmo sob o tempo nublado. No Bar IP, Rafael ajustava seu violão no pequeno palco improvisado. O local tinha um charme rústico, com paredes de tijolos aparentes e luzes amareladas que criavam uma atmosfera acolhedora. Não era grande, mas estava quase lotado para uma noite de quarta-feira. "Dá para sentir que vai ser uma boa noite", comentou Marcos, trazendo um copo d'água para o amigo. "O público está animado." Rafael assentiu, verificando a afinação das cordas uma última vez. Havia algo reconfortante em tocar para desconhecidos, compartilhar sua música sem expectativas ou julgamentos. Durante suas apresentações, ele podia ser apenas a música que produzia, deixando de lado as preocupações financeiras e os sonhos adiados. Às 8h30, Rafael começou sua apresentação com uma versão acústica de clássicos da MPB, mesclando com algumas composições próprias. Sua voz, grave e melódica, preenchia o ambiente, enquanto seus dedos dançavam habilmente pelas cordas do violão. Foi durante sua terceira música, uma interpretação suave de Águas de Março, que ele a viu. Luísa acabava de entrar no bar, sacudindo levemente os cabelos úmidos pela garoa.
Por um instante, seus olhares se encontraram e Rafael quase errou um acorde ao reconhecê-la. A garota da padaria, aquela que não saía de seus pensamentos o dia todo, estava ali, olhando diretamente para ele com uma expressão de surpresa. Luísa também o reconheceu imediatamente. Sentiu o coração acelerar um pouco ao perceber que o músico no palco era o mesmo rapaz gentil que pagara seu café naquela manhã. Encontrou uma mesa vazia perto de uma das paredes e sentou-se, pedindo um vinho tinto ao garçom que passou. Enquanto bebia seu vinho, Luísa observava Rafael com crescente admiração. Havia algo magnético em sua presença no palco, uma autenticidade que raramente encontrava nas pessoas de seu círculo social. Nos intervalos entre as músicas, quando a plateia aplaudia, ela notava como ele sorria com genuína gratidão, sem arrogância ou afetação. Rafael, por sua vez, encontrava dificuldade em desviar os olhos daquela mesa específica. Tentava manter o foco em sua apresentação, mas sua atenção insistia em voltar para Luísa. Havia algo diferente nela agora. Talvez a forma como apreciava a música com olhos fechados em alguns momentos, ou como discretamente batia os dedos na mesa acompanhando o ritmo. Após quase 2 horas de apresentação, Rafael agradeceu ao público e desceu do pequeno palco. Alguns frequentadores se aproximaram para elogiar seu trabalho, enquanto Marcos lhe entregava um envelope com o pagamento da noite. "Mandou bem como sempre", disse o amigo, dando tapinhas em seu ombro. "Quer uma cerveja? Por conta da casa." "Aceito, mas primeiro preciso guardar o equipamento", respondeu Rafael, seus olhos inconscientemente procurando por Luísa entre as mesas. Ela ainda estava lá, agora com um segundo copo de vinho pela metade. Quando terminou de guardar seu violão, Rafael respirou fundo e decidiu aproximar-se. Não conseguiria dormir tranquilo se não ao menos a cumprimentasse. "Olá", disse ele, parando ao lado da mesa dela. "Que coincidência te encontrar aqui." Luísa sorriu, e Rafael percebeu como seus olhos pareciam mais verdes sob a iluminação amarelada do bar. "O homem do café", ela respondeu com um sorriso caloroso. "Ou devo dizer, o músico talentoso. Você foi incrível." "Obrigado", Rafael respondeu, sentindo-se estranhamente nervoso. "Posso?", perguntou, indicando a cadeira vazia à frente dela. "Claro, por favor." Um silêncio momentâneo pairou entre eles, daqueles carregados de expectativa. "Então", ele finalmente quebrou o silêncio. Conseguiu recuperar sua carteira. Luísa sentiu um leve rubor nas bochechas. A pequena mentira que contara pela manhã agora a deixava desconfortável. Na verdade, ela começou decidindo ser honesta, pelo menos parcialmente. "Não esqueci carteira nenhuma." Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Eu só estava passando por um momento de reflexão", continuou ela, escolhendo as palavras com cuidado. "Às vezes precisamos experimentar certas situações para valorizar o que temos, entende?" Rafael a observou com curiosidade. Havia algo enigmático em Luísa, camadas que ele não conseguia decifrar. "Acho que entendo", respondeu, embora não tivesse certeza se realmente compreendia. "De qualquer forma, foi um prazer ajudar. E foi importante para mim", ela admitiu. Não pela comida em si, mas pelo gesto, pela gentileza sem esperar nada em troca. Isso é raro hoje em dia. O garçom aproximou-se com a cerveja que Marcos enviara para Rafael. "Você vem sempre aqui?", perguntou Luísa, girando levemente a taça de vinho entre os dedos. "Algumas vezes por mês. Marcos, o dono, é meu amigo de infância. Quando algum músico cancela, ele me chama para cobrir." A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Descobriram que ambos amavam literatura brasileira, compartilhavam o gosto por filmes independentes e tinham opiniões semelhantes sobre a vida urbana em São Paulo. A cada minuto, Rafael sentia-se mais intrigado por essa mulher que parecia simultaneamente familiar e misteriosa. Luísa, por sua vez, experimentava uma liberdade que raramente conhecia. Sem o peso de seu sobrenome, sem as expectativas que normalmente a cercavam, ela podia ser apenas ela mesma, e descobriu que gostava muito de quem era quando estava com Rafael. "Já passa da meia-noite", comentou Rafael, surpreendendo-se com a rapidez com que as horas haviam passado. Luísa checou seu relógio, igualmente surpresa. "Preciso ir. Tenho compromissos amanhã cedo. Posso acompanhá-la até em casa? As ruas não são muito seguras a essa hora." Ela hesitou.
Não podia deixá-lo descobrir sobre o apartamento temporário, muito menos sobre sua verdadeira identidade. Não precisa se preocupar, moro bem perto, respondeu com um sorriso. Mas obrigada pela oferta. Rafael assentiu, respeitando sua decisão, embora sentisse uma pontada de decepção. Podemos nos ver de novo? Perguntou, antes que perdesse a coragem. Luísa mordeu levemente o lábio inferior em conflito interno. Sabia que estava brincando com fogo. Sua vida real, seus compromissos familiares, o Império Vasconcelos, tudo isso parecia existir em uma dimensão completamente diferente. Mas a conexão que sentira com Rafael naquela noite era real demais para ignorar. A padaria São Bento, amanhã às 8h, sugeriu finalmente. O rosto de Rafael iluminou-se com um sorriso genuíno. Estarei lá. Enquanto caminhava de volta ao seu apartamento temporário, sob a garoa persistente, Luísa sabia que estava complicando sua situação. O jantar com os Mendonça, as expectativas de seu pai, suas responsabilidades, tudo isso pesava em seus ombros. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente viva. A manhã seguinte trouxe um sol tímido que tentava romper entre nuvens persistentes. No escritório central do Grupo Vasconcelos, Fernando contemplava a cidade do alto do seu amplo escritório. Com uma xícara de café intocada sobre a mesa, ele revisava os últimos relatórios financeiros, quando sua secretária anunciou a chegada de Luísa. "Bom dia, filha", cumprimentou, notando algo diferente no semblante dela. "Dormiu bem?" Luísa entrou no escritório com passos firmes, trajando um elegante conjunto de alfaiataria que contrastava completamente com as roupas simples que usara na noite anterior. Seus cabelos estavam impecavelmente presos em um coque, e sua maquiagem discreta realçava seus traços naturais. "Perfeitamente, pai", respondeu, verificando discretamente o relógio de pulso. Faltavam apenas 10 minutos para as 8. Não conseguiria chegar à padaria a tempo. "Temos uma reunião com o conselho em meia hora", informou Fernando, passando-lhe uma pasta com documentos. "E não esqueça do jantar com os Mendonça esta noite." Ricardo confirmou presença. Luísa suprimiu um suspiro de frustração. Sua vida real reassumia o controle, afastando-a daquela liberdade momentânea que experimentara. "Estarei preparada", garantiu, embora sua mente estivesse na padaria São Bento, onde Rafael provavelmente já a esperava. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Rafael verificava seu relógio pela terceira vez em 5 minutos. Sentado a uma mesa da padaria com vista para a porta, ele aguardava ansiosamente pela chegada de Luísa. Havia chegado cedo demais, nervoso e empolgado com o reencontro. "Mais um café, professor?", perguntou a atendente, notando a xícara vazia. "Por favor", respondeu ele, ainda olhando esperançoso para a entrada. Os minutos se transformaram em meia hora, depois em 1 hora completa. Rafael tentava afastar pensamentos negativos. Talvez ela tivesse apenas se atrasado, talvez houvesse algum imprevisto. São Paulo era uma cidade imprevisível, afinal. Às 9h30, ele finalmente aceitou que ela não viria. Pagou a conta, deixando uma gorjeta generosa, apesar do orçamento apertado, e saiu para o dia ensolarado que contrastava com seu humor. Tinha 3 aulas marcadas para aquela manhã e não podia se dar ao luxo de ficar remoendo desapontamentos. "Foi apenas um encontro casual", murmurou para si mesmo enquanto caminhava em direção ao estúdio. Nem a conhecia direito. No Grupo Vasconcelos, Luísa tentava concentrar-se na reunião do conselho. Diretores de diferentes departamentos apresentavam projeções e estratégias, mas sua mente insistia em voltar para Rafael, para a expressão que ele devia estar tendo agora, esperando por alguém que não apareceria. Durante uma pausa, ela escondeu-se no banheiro e tentou ligar para o bar IP na esperança de conseguir alguma informação sobre Rafael. Depois de algumas tentativas, conseguiu falar com um funcionário que informou que Rafael não tinha horário fixo lá. Apenas fazia apresentações ocasionais. A frustração crescia dentro dela. Nunca se sentira tão dividida entre 2 mundos, 2 identidades. Por um lado, a executiva Luísa Vasconcelos, herdeira de um império, com responsabilidades perante centenas de funcionários e acionistas. Por outro, apenas Luísa, a mulher que podia conversar por horas com um músico em um bar modesto, sem pretensões ou expectativas.
À tarde, enquanto preparava-se para o jantar com os Mendonça em sua cobertura na zona sul da cidade, Luísa tomou uma decisão impulsiva. Pegou seu celular pessoal, não o que usava para seu projeto de imersão, e ligou para Marta, sua assistente de confiança. "Preciso que você descubra informações sobre um músico", pediu, descrevendo Rafael e mencionando o Bar IP e o estúdio de música na Vila Madalena que ele mencionara durante a conversa. "É para o projeto de responsabilidade social", acrescentou, sentindo-se culpada pela meia-verdade. Rafael, por sua vez, concluía seu dia de aulas sentindo-se emocionalmente exausto. O desapontamento da manhã persistia, misturando-se à frustração por uma de suas alunas ter cancelado as próximas semanas devido a problemas financeiros. Era uma adolescente talentosa, mas sua família não podia mais arcar com as aulas. Esse episódio apenas reforçou sua determinação em abrir a escola comunitária de música. Sentado em seu pequeno apartamento, com papéis espalhados pela mesa da cozinha, ele revisava contas e possibilidades. Precisaria de um espaço, instrumentos, material didático e, claro, dinheiro. Talvez um financiamento coletivo, pensou em voz alta, fazendo anotações. A ideia vinha ganhando forma havia meses, mas os obstáculos pareciam intermináveis. Às 8 da noite, Luísa entrava no elegante restaurante onde sua família receberia os Mendonça. O lugar exclusivo no topo de um edifício histórico oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Vestida em um sofisticado vestido preto, ela sorriu automaticamente ao ver Ricardo se aproximar. "Você está deslumbrante, como sempre", comentou ele, beijando-lhe o rosto com familiaridade excessiva. Ricardo Mendonça era indiscutivelmente atraente, com seus 30 anos físico-atlético e sorriso ensaiado de comercial de pasta de dente. Formado nas melhores universidades internacionais, dirigia a divisão de novos negócios do conglomerado de sua família. Era educado, articulado e completamente previsível. "Obrigada, Ricardo", respondeu Luísa mecanicamente, enquanto os pais de ambos trocavam cumprimentos entusiasmados, como velhos amigos que eram. O jantar transcorreu exatamente como ela imaginara. Conversas sobre negócios, política econômica, viagens internacionais e os últimos eventos sociais da elite paulistana. Fernando e Carlos Mendonça não faziam nenhum esforço para disfarçar suas intenções de aproximar os filhos, chegando a fazer comentários sobre unir as famílias, que em qualquer outro contexto seriam constrangedores. "Soube que seu projeto de responsabilidade social está avançando", comentou Ricardo, enquanto saboreavam a sobremesa. "Meu pai mencionou algo sobre uma imersão social." Havia uma leve nota de condescendência em sua voz que não passou despercebida por Luísa. "Sim, estamos desenvolvendo iniciativas mais autênticas e conectadas com as reais necessidades das comunidades", respondeu ela, mantendo um tom profissional. "Fascinante", disse ele, sem parecer realmente interessado. "Mas cuidado para não se envolver demais. Essas pessoas têm realidades muito diferentes da nossa." Luísa sentiu um desconforto crescente. A maneira como Ricardo se referia a essas pessoas revelava exatamente o tipo de mentalidade que ela tentava combater em seu trabalho. "Diferentes, sim, mas não menos válidas ou importantes", rebateu com firmeza. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso com o tom dela, mas logo mudou de assunto para algo mais ameno. Quando o jantar finalmente terminou, após quase 3 horas de conversas superficiais e negociações veladas entre as famílias, Luísa sentia-se mentalmente esgotada. No estacionamento do restaurante, Ricardo insistiu em acompanhá-la até seu carro. "Estive pensando", disse ele, ajustando casualmente a gravata, "poderíamos ir juntos ao evento da Fundação Cultural no próximo fim de semana. Seria uma boa oportunidade para aparecermos como casal." "Não somos um casal, Ricardo", respondeu Luísa diretamente. "Ainda não." Ele sorriu com confiança. "Mas faz sentido, não acha? Nossos pais aprovam, nossas empresas são complementares, frequentamos os mesmos círculos." "Casamento não é fusão empresarial", ela interrompeu, irritando-se com a arrogância dele. Ricardo riu, como se ela tivesse feito uma piada ingênua. "No nosso mundo, Luísa, muitas vezes é exatamente isso, e pode ser muito bom se ambos entendermos as regras do jogo." Antes que ela pudesse responder, seu celular tocou. Era Marta,
sua assistente. Preciso atender, disse Luísa, afastando-se alguns passos. Encontrei as informações que pediu, informou Marta. Enviei tudo para seu e-mail. O músico se chama Rafael Oliveira, 28 anos, formado em música pela Unesp. Obrigada, Marta. Luísa interrompeu, consciente do olhar curioso de Ricardo. Verei isso amanhã. Quando desligou, Ricardo já havia chamado o manobrista para trazer seu carro esportivo importado. Pense na minha proposta, disse ele antes de partir. Nós dois sabemos que faz sentido. Sozinha em seu carro, com o motorista aguardando suas instruções, Luísa finalmente permitiu-se um momento de vulnerabilidade. O contraste entre as duas realidades que vivenciava nunca parecera tão gritante. De um lado, o mundo privilegiado dos Vasconcelos e Mendonças, com suas alianças empresariais disfarçadas de relacionamentos pessoais. De outro, a autenticidade de pessoas como Rafael, que lutavam diariamente pelos seus sonhos sem atalhos ou privilégios. Para casa, Carlos, instruiu finalmente ao motorista. Mas enquanto o carro deslizava pelas ruas noturnas de São Paulo, Luísa sabia que precisava fazer uma escolha. E também sabia que, qualquer que fosse sua decisão, alguém sairia magoado. 3 dias se passaram desde o encontro frustrado na padaria. Rafael tentava concentrar-se em seu trabalho, mas a lembrança de Luísa persistia como uma melodia inacabada. Na quinta-feira à tarde, enquanto organizava partituras em seu estúdio após uma aula particularmente difícil, o celular tocou mostrando um número desconhecido. Alô, Rafael Oliveira falando. Atendeu, prendendo o telefone entre o ombro e o ouvido, enquanto guardava os papéis. Boa tarde, senhor Oliveira. Era uma voz feminina, formal e profissional. Meu nome é Marta Santos, assistente da diretoria do Grupo Vasconcelos. Estou entrando em contato para convidá-lo para uma reunião sobre potencial patrocínio para projetos culturais. Rafael parou o que estava fazendo, confuso com a ligação inesperada. Grupo Vasconcelos? Acho que deve haver algum engano. Não solicitei nenhum patrocínio. Não há engano, respondeu Marta com eficiência. Seu nome foi indicado para um de nossos programas de apoio a iniciativas culturais locais. Temos informações sobre seu projeto de escola de música comunitária e gostaríamos de discutir possibilidades. Rafael sentiu um misto de surpresa e desconfiança. Como uma das maiores corporações do país sabia sobre seu projeto ainda embrionário. Ele mal havia compartilhado a ideia com algumas pessoas próximas. E quando seria essa reunião? Perguntou ainda hesitante. Amanhã às 14h, se for conveniente, na sede do grupo, na Avenida Paulista. Após alguns instantes de reflexão, Rafael aceitou. O projeto precisava desesperadamente de apoio financeiro e seria tolo recusar ao menos ouvir o que tinham a propor. Estarei lá, confirmou, anotando o endereço exato e as instruções para chegar à sala de reuniões. Quando desligou, Rafael permaneceu pensativo. Algo naquela ligação parecia estranho, quase providencial demais. No entanto, a oportunidade era real e poderia significar um avanço importante para seu sonho. Na manhã seguinte, Rafael ajeitou sua única camisa social decente, branca, levemente amarelada pelo tempo, e uma calça preta que reservava para ocasiões especiais. Olhando-se no espelho do pequeno banheiro de seu apartamento, tentou domar os cabelos rebeldes com um pouco de gel, sem muito sucesso. É o melhor que posso fazer, murmurou para seu reflexo, ajustando a camisa dentro da calça. O metrô estava lotado como sempre, mas Rafael mal notava o desconforto. Sua mente alternava entre a expectativa pela reunião e lembranças do sorriso de Luísa. Por alguma razão, os dois pensamentos pareciam conectados, embora ele não conseguisse entender como. O imponente edifício sede do Grupo Vasconcelos destacava-se na paisagem urbana da Avenida Paulista. Com sua fachada de vidro e aço, refletindo o céu parcialmente nublado, o edifício parecia um monumento ao poder corporativo. Rafael sentiu-se imediatamente deslocado ao entrar no saguão amplo e elegante, com piso de mármore e seguranças de terno. Tenho uma reunião agendada, informou ao recepcionista, ajustando nervosamente a alça da capa do violão que decidira trazer. Meu nome é Rafael Oliveira. Após uma rápida verificação no sistema, o recepcionista entregou-lhe um crachá de visitante e indicou os elevadores executivos. 15º andar, Departamento de Responsabilidade Social.
A assistente Marta Santos o receberá. Rafael assentiu, tentando aparentar uma confiança que estava longe de sentir. O elevador espelhado apenas aumentava seu desconforto, refletindo sua figura tensa de todos os ângulos. No 15º andar, Marta, uma mulher de meia idade com expressão eficiente, aguardava-o na recepção. Ela o conduziu por um corredor elegante até uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade. Por favor, aguarde aqui. A diretora chegará em instantes. Aceita um café, água? Água, por favor, respondeu Rafael, ainda sentindo-se como um peixe fora d'água. Sozinho na sala, ele admirou a vista impressionante. São Paulo estendia-se a perder de vista. Um oceano de prédios e arranha-céus sob o céu nublado. Era a mesma cidade onde vivia, mas vista de uma perspectiva completamente diferente. A porta abriu-se silenciosamente e Rafael virou-se, esperando encontrar algum executivo de meia-idade. Em vez disso, seu coração quase parou. Ali, parada na porta com uma expressão igualmente chocada, estava Luísa. Não a Luísa simples da padaria e do bar, mas uma versão corporativa dela. Cabelo impecavelmente arrumado, tailleur elegante, maquiagem discreta e profissional. Rafael, ela murmurou, fechando a porta atrás de si. Luísa, o que... Você trabalha aqui? A confusão estampada no rosto dele era evidente. Por um momento, o silêncio pesou entre eles. Luísa respirou fundo, como quem toma coragem para um mergulho em águas profundas. Eu sou Luísa Vasconcelos, admitiu finalmente. Diretora de responsabilidade social do grupo e... hesitou brevemente. Filha do fundador e presidente. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A garota que não podia pagar um café, a mulher com quem compartilhara uma noite de conversas sinceras em um bar modesto, era, na verdade, herdeira de um dos maiores conglomerados empresariais do país. Então, na padaria, você nunca precisou daquele café, constatou, sua voz misturando surpresa e decepção. Não da forma como você imaginou, admitiu ela, aproximando-se lentamente. Mas preciso que entenda. Estou realizando um projeto de imersão social para compreender melhor as comunidades onde desenvolvemos nossas iniciativas. Estava experimentando viver sem os privilégios que normalmente tenho. Rafael passou a mão pelos cabelos tentando processar a revelação. E depois, no bar, também estava pesquisando. Luísa sentou-se à mesa, indicando a cadeira oposta para Rafael. No início, sim, admitiu com sinceridade. Mas o que aconteceu depois, nossa conversa, a conexão que senti, isso foi real, Rafael. Mais real que muitas coisas na minha vida. Ele finalmente sentou-se, ainda tentando assimilar a situação. Por que não apareceu na padaria no dia seguinte? Tinha uma reunião do conselho. Não pude sair. Ela fez uma pausa. Tentei encontrar um meio de contactá-lo depois. Por isso pedi a Marta que o localizasse. Então, esta reunião sobre patrocínio, Rafael começou a entender. É legítima, apressou-se Luísa a esclarecer. Seu projeto de escola de música comunitária é exatamente o tipo de iniciativa que nosso programa busca apoiar. Mas sim, confesso que também era uma forma de revê-lo. Rafael permaneceu em silêncio por alguns instantes, analisando a situação. Sentia-se enganado, mas, ao mesmo tempo, compreendia o dilema de Luísa. A realidade complexa por trás de gestos aparentemente simples. Por que decidiu me contar a verdade agora? Perguntou finalmente. Luísa olhou-o diretamente nos olhos. Porque não quero construir nada, nem uma amizade, nem um projeto profissional, muito menos qualquer outra coisa, com base em mentiras. Você merece saber quem eu realmente sou. Antes que Rafael pudesse responder, a porta abriu-se novamente e Fernando Vasconcelos entrou na sala. Alto e imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e terno sob medida, ele irradiava autoridade natural. Ah, você deve ser o músico, disse ele com um leve sorriso, estendendo a mão. Fernando Vasconcelos. Minha filha mencionou seu projeto com bastante entusiasmo. Rafael levantou-se rapidamente, apertando a mão do empresário com uma mistura de nervosismo e confusão. É um prazer, Sr. Vasconcelos. Rafael Oliveira. Fernando observou o jovem por alguns instantes e depois lançou um olhar questionador para a filha. Bem,
Não quero interromper sua reunião. Apenas passei para cumprimentá-lo e dizer que o Grupo Vasconcelos tem grande interesse em iniciativas culturais comunitárias como a sua. Luísa cuidará dos detalhes. Com um breve aceno, Fernando retirou-se, deixando um silêncio tenso na sala. Seu pai sabe, começou Rafael. Sobre nós? Não, respondeu Luísa rapidamente. Ele apenas sabe que estou avaliando seu projeto para potencial patrocínio. Não existe um nós, Luísa, disse Rafael com firmeza, embora sua expressão traísse o conflito interno. Mal nos conhecemos e o pouco que sabia sobre você era... Bem, não era real. O comentário atingiu Luísa como um golpe físico, mas ela manteve a compostura. Tem razão, não existe um nós, mas gostaria que houvesse uma oportunidade para nos conhecermos de verdade. Ela abriu uma pasta sobre a mesa. Enquanto isso, podemos discutir seu projeto como profissionais. Rafael respirou fundo, considerando a proposta. Estava magoado e confuso, mas também era pragmático o suficiente para reconhecer a oportunidade que se apresentava para seu sonho. Tudo bem, concordou finalmente, como profissionais. Durante a hora seguinte, discutiram detalhes do projeto da escola de música comunitária. Rafael explicou sua visão de oferecer educação musical de qualidade para crianças e jovens, sem condições de pagar por aulas particulares. Falou sobre a necessidade de um espaço adequado, instrumentos, material didático e como planejava estruturar as aulas. Luísa ouviu atentamente, fazendo perguntas pertinentes e tomando notas. Por trás da fachada profissional, no entanto, ambos sentiam a tensão não resolvida entre eles. Seu projeto tem potencial real, Rafael, concluiu ela, quando terminaram a discussão técnica. Vou preparar uma proposta formal de patrocínio para apresentar ao comitê. Enquanto isso, ela hesitou, buscando as palavras certas. Gostaria de convidá-lo para um evento beneficente que realizaremos neste domingo. Será em um centro cultural na Zona Leste. Artistas locais se apresentarão. E achei que seria interessante para você conhecer algumas pessoas do meio. Rafael sabia que deveria recusar. A mistura entre o profissional e o pessoal já estava suficientemente complicada. Mas algo nele, talvez curiosidade, talvez a conexão inegável que sentira com Luísa, fez com que aceitasse. Que horas começa o evento? Perguntou, surpreendendo a ambos com sua resposta. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Luísa. Às 18 horas, posso mandar um carro buscá-lo? Não será necessário, respondeu ele prontamente. Posso chegar por conta própria. Ao saírem da sala de reuniões, Marta lançou um olhar curioso para ambos, percebendo a tensão no ar. Te acompanho até a saída, ofereceu Luísa. No elevador, sozinhos novamente, o silêncio pesava entre eles. Rafael, Luísa finalmente quebrou o silêncio quando chegavam ao térreo. Sei que cometi um erro ao não ser completamente honesta. Mas a pessoa que conheceu no bar, aquela que ama literatura brasileira, que se emociona com música ao vivo, que sonha com uma sociedade mais justa, essa sou eu de verdade. Ele a encarou por um longo momento antes de responder. Vejo você no domingo, Luísa Vasconcelos. O uso de seu sobrenome não passou despercebido. Era uma pequena barreira que ele erguia, uma forma de marcar a distância que agora existia entre eles. Mas ao menos ele viria, e isso já era um começo. O domingo amanheceu com um céu surpreendentemente claro para São Paulo. Rafael acordou cedo, inquieto com a expectativa do evento. Passou a manhã ensaiando algumas composições novas, tentando distrair a mente do turbilhão de pensamentos e sentimentos conflitantes. Por volta das 5 da tarde, vestiu-se com cuidado, calça jeans escura, camisa azul marinho e um blazer casual que raramente usava. Olhando-se no espelho, questionou pela milésima vez se estava fazendo a coisa certa ao comparecer ao evento. É apenas profissional, murmurou para si mesmo, sem muita convicção. O Centro Cultural da Zona Leste era um antigo galpão industrial renovado, transformado em espaço multiuso para eventos culturais. Quando Rafael chegou, pouco depois das 6, o lugar já estava movimentado. Uma mistura interessante de pessoas circulava pelo amplo espaço. Artistas locais, empresários em trajes casuais de fim de semana, jovens da comunidade, funcionários do Grupo Vasconcelos. Rafael Oliveira, uma jovem com crachá de organização, aproximou-se.
Senhorita Vasconcelos pediu que o recebesse. Por favor, me acompanhe. Ele seguiu a moça através do salão principal, onde pequenas exposições de arte local estavam montadas e um palco aguardava as apresentações musicais. As paredes de tijolos aparentes, combinadas com estruturas modernas e iluminação sofisticada, criavam uma atmosfera ao mesmo tempo descontraída e elegante. Luísa estava conversando com um pequeno grupo perto do bar. Trajava um vestido simples, mas elegante, em tom verde escuro que realçava seus olhos. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros. Um visual muito mais próximo da Luísa do bar que da executiva que Rafael encontrara no escritório. Ao vê-lo aproximar-se, ela sorriu, desculpou-se com o grupo e veio em sua direção. Você veio, disse, sem conseguir esconder a satisfação em sua voz. Disse que viria, respondeu ele com um pequeno sorriso. Impressionante lugar. Era uma antiga fábrica de tecidos. Foi revitalizado há 3 anos como parte de um projeto de requalificação urbana. Ela fez uma pausa, estudando-o por um momento. Fico feliz que tenha vindo, Rafael. De verdade. Antes que ele pudesse responder, foram interrompidos por um homem de meia-idade com ar importante. Luísa, querida, precisamos discutir a sequência das apresentações, disse ele, lançando um olhar curioso para Rafael. Rafael, este é Maurício Almeida, diretor do Centro Cultural, apresentou Luísa. Maurício Rafael Oliveira, músico e educador. Está desenvolvendo um projeto de escola comunitária de música que estamos considerando apoiar. Maurício apertou a mão de Rafael com entusiasmo profissional. Excelente iniciativa. Temos trabalhado para ampliar o acesso à cultura nessa região. Falando nisso, Luísa, Ricardo Mendonça chegou e está procurando por você. Parece um pouco impaciente. Uma sombra de irritação passou rapidamente pelo rosto de Luísa, mas foi logo substituída por uma expressão neutra. Obrigada, Maurício. Rafael, por que não conhece o espaço enquanto resolvo essa questão? As apresentações começarão em cerca de meia hora. Podemos conversar mais depois. Rafael assentiu, intrigado pela menção ao nome que claramente causara desconforto em Luísa. Enquanto ela se afastava, ele percorreu o local observando as exposições de artistas locais e a configuração do palco. Vejo que minha namorada te deixou sozinho. Uma voz masculina soou às suas costas. Rafael virou-se, encontrando um homem alto, atlético, em torno dos 30 anos, vestindo roupas casuais que claramente custavam mais que seu aluguel mensal. O homem o observava com um sorriso que não alcançava seus olhos. Perdão, acho que houve um engano, respondeu Rafael educadamente. Não estou acompanhando ninguém. Ricardo Mendonça, apresentou-se o homem, estendendo a mão em um gesto que parecia mais um desafio que uma saudação. E você deve ser o músico comunitário? Luísa mencionou algo sobre um projeto social. Rafael apertou a mão oferecida, mantendo o olhar firme apesar do tom condescendente. Rafael Oliveira. E sim, estou desenvolvendo uma escola de música para crianças sem acesso à educação musical. Ricardo sorriu com algo próximo de pena. Fascinante. Luísa sempre teve essa inclinação para causas sociais. Acho admirável, embora um tanto ingênuo às vezes. Não vejo ingenuidade em investir no potencial humano, rebateu Rafael calmamente. A música transforma vidas. Claro, claro, respondeu Ricardo distraidamente. Olha, vou ser direto com você. Luísa está passando por uma fase experimental. Essa coisa de viver como gente comum, entende? Faz parte do charme dela. Mas no final do dia, ela volta para seu mundo real. Nosso mundo. Rafael manteve a expressão neutra, embora sentisse uma pontada de irritação crescendo. E você está me dizendo isso porque... Ricardo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Porque seria uma pena você se iludir. Luísa e eu temos um entendimento. Nossas famílias têm um entendimento. É assim que funciona no nosso círculo. Antes que Rafael pudesse responder, Luísa aproximou-se rapidamente, sua expressão oscilando entre preocupação e irritação ao perceber quem conversava com Rafael. Ricardo, vejo que já conheceu Rafael, disse ela, posicionando-se sutilmente entre os dois homens. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre mundos diferentes, respondeu Ricardo com um sorriso calculado. Não é mesmo, Rafael? Muito esclarecedora, concordou Rafael, sustentando o olhar do outro.
Luísa lançou um olhar questionador a Rafael, percebendo a tensão no ar. Antes que pudesse dizer algo, os organizadores anunciaram o início das apresentações artísticas. As luzes diminuíram levemente e as pessoas começaram a se dirigir ao espaço próximo ao palco. "Precisamos conversar", sussurrou Luísa para Rafael, tocando levemente seu braço. Depois das apresentações, ele apenas assentiu, ainda processando a conversa com Ricardo e suas implicações. As palavras do homem, embora ditas com arrogância e condescendência, continham uma verdade desconfortável. Eles pertenciam a mundos diferentes, mundos que raramente se encontravam, e quando o faziam, geralmente era em situações de desequilíbrio de poder, como patrono e beneficiário. As apresentações artísticas eram impressionantes. Um grupo de dança contemporânea, formado por jovens da comunidade, um rapper local com letras poderosas sobre a realidade periférica, uma banda de jazz experimental. Rafael observava tudo com genuíno interesse, mas sua mente continuava retornando à figura de Luísa, que assistia às apresentações a alguns metros de distância, ao lado de vários executivos e, para sua irritação, de Ricardo, que permanecia próximo a ela com ar possessivo. Durante um intervalo entre as apresentações, Rafael decidiu tomar um ar no pequeno pátio externo do Centro Cultural. A noite estava agradavelmente fresca, com estrelas visíveis apesar da poluição luminosa da cidade. Impressionante, não é? A voz de um senhor idoso interrompeu seus pensamentos. Ver tanto talento florescendo em meio a circunstâncias tão adversas. Rafael virou-se para o homem. Alto, magro, com cabelos completamente brancos e olhos vividos, ele tinha uma presença serena e intensa ao mesmo tempo. "Muito impressionante", concordou Rafael. "O senhor está envolvido no projeto?" O homem sorriu. "Sou apenas um observador interessado. Anselmo Fernandes, professor aposentado de música da USP." Rafael sentiu uma onda de reconhecimento. "Professor Anselmo, estudei suas composições para violão. Sou Rafael Oliveira, formado em música pela Unesp." Os olhos do velho professor brilharam. "Ah, um colega músico. O que o traz a este evento, jovem? Não me parece o tipo de lugar onde encontraria músicos clássicos." Rafael explicou brevemente sobre seu projeto de escola comunitária e o potencial patrocínio do Grupo Vasconcelos. O professor ouviu atentamente, assentindo com aprovação. "Um propósito nobre, Rafael. A música tem poder transformador. Em meus 50 anos de carreira, vi talentos extraordinários surgirem dos lugares mais improváveis, quando lhes eram dadas oportunidades." "É exatamente isso que penso", respondeu Rafael com entusiasmo. "Mas às vezes é difícil convencer quem tem os recursos de que vale a pena investir em arte e educação." O professor observou-o por um momento, com a perspicácia de quem viveu muito. "E há outras complicações além das profissionais, não é mesmo? Vejo em seus olhos." Rafael sorriu, surpreso com a percepção do senhor. "É tão óbvio assim? Quando se chega à minha idade, desenvolvemos certa sensibilidade para os dilemas humanos", respondeu o professor com um sorriso compreensivo. "Deixe-me adivinhar. O coração e a razão estão em guerra?" Antes que Rafael pudesse responder, Luísa apareceu na entrada do pátio. Seus olhares se encontraram e ela caminhou em direção a eles. O professor Anselmo seguiu o olhar de Rafael e sorriu discretamente. "Ah, agora entendo melhor", comentou baixinho. "Professor Anselmo", exclamou Luísa ao se aproximar. "Que prazer vê-lo aqui. Não sabia que viria." "Luísa, minha cara, não perderia este evento por nada. Sua fundação está fazendo um trabalho notável." O professor olhou de Luísa para Rafael com um brilho divertido nos olhos. "Vejo que já conhece o jovem Rafael. Um talento promissor." "Vocês se conhecem?" perguntou Luísa, surpresa. "Não pessoalmente, até hoje", explicou Rafael. "Mas estudei as obras do professor na universidade. E agora estou conhecendo seu projeto de escola comunitária. Uma iniciativa admirável", acrescentou o professor. "Bem, vou deixá-los conversar. A próxima apresentação deve começar em breve, e estes velhos ossos precisam garantir um bom lugar para sentar." Com um sorriso cúmplice para ambos, o professor afastou-se, deixando-os sozinhos no pátio parcialmente iluminado. "Acho que precisamos conversar", disse Luísa após um momento de silêncio. "Sobre Ricardo ser seu namorado?" perguntou Rafael diretamente, surpreendendo-a. "Ele não é meu namorado",
respondeu ela firmemente. Ricardo é filho de um sócio do meu pai. Nossas famílias têm uma relação próxima e eles têm certas expectativas, mas não há nada entre nós. Ele parece pensar diferente, observou Rafael. Luísa suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Ricardo vive em um mundo onde as pessoas são ativos e relacionamentos são transações. Para ele e para nossas famílias faz sentido comercial que fiquemos juntos. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas eu não quero viver nesse mundo, Rafael. Pelo menos não desse jeito. Um silêncio significativo instalou-se entre eles, preenchido apenas pelos sons abafados da música que começava dentro do centro cultural. O que você quer, Luísa? Perguntou Rafael finalmente, sua voz mais suave. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Quero ser vista pelo que realmente sou, não pelo meu sobrenome ou patrimônio familiar. Quero construir algo significativo com o privilégio que tenho, não apenas acumulá-lo. E quero... Ela hesitou. Quero a chance de conhecer alguém que me veja como Luísa. Apenas Luísa, mesmo sabendo quem eu realmente sou. A sinceridade em sua voz era palpável. Rafael sentiu as barreiras que havia erguido começarem a ceder. É difícil ignorar o abismo entre nossos mundos, disse ele. Não sei se conseguiria me encaixar no seu, e você provavelmente se cansaria rápido do meu. Talvez não precisemos nos encaixar completamente no mundo um do outro, sugeriu Luísa. Talvez possamos criar nosso próprio espaço, onde ambos possamos ser autênticos. Rafael sorriu, tocado pela proposta. Isso soa como letra de música. Das boas ou das ruins? Perguntou ela, retribuindo o sorriso. Das boas, definitivamente das boas. Eles se aproximaram ainda mais, o momento carregado de possibilidades. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, foram interrompidos pela voz de Ricardo. Luísa, seu pai está no telefone, parece importante. Ricardo estava na entrada do pátio, seu olhar frio avaliando a proximidade dos dois. Luísa afastou-se relutantemente. Preciso atender, disse a Rafael. Mas podemos continuar essa conversa depois. Enquanto a observava seguir Ricardo para dentro do prédio, Rafael sentiu uma estranha mistura de esperança e apreensão. A conexão entre eles era inegável, mas os obstáculos também eram reais e significativos. A última apresentação da noite era de um coral infantil local. Quando as crianças começaram a cantar, suas vozes puras e sinceras preenchendo o espaço, Rafael sentiu uma profunda certeza de que seu projeto de escola musical era não apenas válido, mas necessário. E talvez, apenas talvez, Luísa fosse a parceira certa para ajudá-lo a torná-lo realidade, tanto profissional quanto pessoalmente. De um canto da sala, Luísa observava Rafael absorvendo a apresentação do coral, notando como seus olhos brilhavam com emoção genuína. Em seu coração, crescia a certeza de que encontrara alguém especial, alguém que poderia ajudá-la a conectar os diferentes mundos que habitava e, talvez, a encontrar sua própria voz autêntica em meio às expectativas e pressões que a cercavam. Ao final da noite, quando seus olhares se cruzaram novamente através do salão, ambos sabiam que, independentemente dos desafios, algo havia começado entre eles. Algo que nenhum dos dois estava disposto a simplesmente deixar escapar. A semana seguinte ao evento cultural transcorreu em um ritmo frenético para ambos. Rafael mantinha sua rotina de aulas particulares, enquanto Luísa mergulhava em reuniões corporativas e compromissos familiares. Trocavam mensagens diárias, conversas simples sobre o cotidiano, compartilhando pequenos momentos de suas vidas tão distintas. Na quarta-feira, Rafael recebeu um e-mail oficial do Departamento de Responsabilidade Social do Grupo Vasconcelos. O projeto de sua escola comunitária de música havia sido pré-aprovado para patrocínio, com um valor que excedia suas expectativas mais otimistas, suficiente para alugar um espaço adequado, adquirir instrumentos de qualidade e manter a escola funcionando por pelo menos 2 anos. Não posso acreditar, murmurou para si mesmo, relendo o e-mail pela 3ª vez em seu pequeno apartamento. Seu celular tocou. Era Luísa. Já viu o e-mail? Perguntou ela sem preâmbulos, sua voz animada. Já acabei de ler, respondeu Rafael, ainda processando a notícia. Luísa, isso é mais do que eu esperava.
Foi aprovado por unanimidade pelo comitê. Seu projeto é sólido, Rafael. Tem propósito claro e impacto mensurável. Não foi favorecimento. Ele apreciou a forma como ela antecipara sua preocupação. A última coisa que queria era sentir que o projeto fora aprovado por sua conexão pessoal com Luísa. Obrigado por esclarecer isso, disse sinceramente. Significa muito para mim. Precisamos comemorar, sugeriu ela. Que tal um jantar amanhã à noite? Conheço um lugar discreto onde podemos conversar tranquilamente. Rafael hesitou brevemente. Ainda estava processando os rápidos desenvolvimentos em sua vida, tanto profissionais quanto pessoais. Seria ótimo, concordou finalmente. Minha última aula termina às 19 horas. Perfeito. Te mando o endereço. E Rafael, estou realmente feliz por você, por nós. Aquele nós pairou no ar por um momento, carregado de promessas e possibilidades. No dia seguinte, às 20 horas, Rafael entrou no restaurante indicado por Luísa. Era um lugar charmoso e discreto em Pinheiros, com decoração rústica sofisticada, o tipo de estabelecimento que nunca frequentaria por conta própria devido aos preços. Luísa já o aguardava em uma mesa nos fundos, parcialmente protegida por um biombo decorativo que oferecia privacidade. Vestia jeans e uma blusa simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo descontraído, claramente um esforço para deixá-lo mais à vontade. Você parece diferente, comentou Rafael ao sentar-se. Diferente como? Mais relaxada, mais você. Ela sorriu, visivelmente satisfeita com a observação. É assim que me sinto quando estou com você, como se pudesse ser apenas Luísa. O jantar transcorreu em uma atmosfera calorosa e íntima. Conversaram sobre música, literatura, sonhos de infância, medos e esperanças. À medida que a noite avançava, as barreiras entre eles pareciam dissolver-se. Minha mãe era professora de piano, revelou Luísa enquanto saboreavam a sobremesa. Ela faleceu quando eu tinha 12 anos. Sempre me incentivou a seguir minha própria música, como ela dizia. É por isso que a música te toca tanto, observou Rafael, compreendendo melhor alguns aspectos da personalidade dela. Depois que ela partiu, meu pai se tornou mais pragmático. O império empresarial virou o centro de tudo. Minhas inclinações artísticas foram redirecionadas para áreas mais úteis aos negócios. Ela fez uma pausa, girando a taça de vinho delicadamente. Acho que o departamento de responsabilidade social foi minha forma de conciliar o que sou com o que esperam de mim. E isso te faz feliz? Perguntou Rafael diretamente. Luísa o encarou por alguns instantes antes de responder. Feliz? Não sei. Me dá propósito. Mas acho que estou começando a entender a diferença entre ter propósito e ser feliz. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Quando toco piano agora, sozinha no apartamento, penso na minha mãe. E recentemente, penso em você também. O momento de vulnerabilidade genuína criou uma conexão ainda mais profunda entre eles. Rafael entrelaçou seus dedos aos dela, sentindo-se simultaneamente apreensivo e esperançoso quanto ao caminho que estavam trilhando juntos. Ao saírem do restaurante, a noite de São Paulo os envolveu com sua energia característica. Caminharam lado a lado, conversando sobre os próximos passos do projeto da escola de música. Já comecei a procurar imóveis para aluguel, comentou Rafael. Tem um espaço interessante próximo à estação Armênia, com boa metragem e acessibilidade. Posso te ajudar com isso, ofereceu Luísa. Temos um departamento imobiliário que pode facilitar as negociações. Rafael parou de caminhar, virando-se para encará-la. Luísa, preciso que entenda algo. Aceito o patrocínio porque é um processo formal, transparente, com contrapartidas claras. Mas não quero favores pessoais. Preciso fazer isso do meu jeito. Ela o observou atentamente, processando suas palavras. Entendo, respondeu finalmente, e respeito isso. Mas saiba que não estou tentando comprar você ou o projeto. Só quero ajudar. Eu sei, suavizou ele. É só que já é difícil equilibrar o profissional e o pessoal nessa situação. Quanto mais separados mantivermos esses aspectos, melhor. Eles retomaram a caminhada em um silêncio confortável, até chegarem a uma pequena praça onde um músico de rua tocava violão. Pararam para ouvir, Luísa inconscientemente apoiando a cabeça no ombro de Rafael.
O gesto simples e íntimo falava mais que muitas palavras. Quando o músico terminou sua canção, aplaudiram e deixaram algumas notas em seu estojo de violão aberto. "Posso te perguntar algo?", disse Luísa enquanto se afastavam. "Onde você se vê em 5 anos?" Rafael refletiu por um momento. "Vejo a escola funcionando a pleno vapor. Dezenas de crianças aprendendo música, descobrindo seus talentos, talvez algumas apresentações pela cidade, mostrando o trabalho deles." Ele sorriu. "E eu continuaria tocando, claro, compondo, vivendo de música, mas de uma forma que faça diferença na vida de outras pessoas." "É uma visão linda", comentou ela. "E você? Onde se vê em 5 anos?" Luísa hesitou, como se a pergunta tocasse em algo profundo e não totalmente resolvido. "Essa é a questão. Pela primeira vez em muito tempo, não tenho certeza. E isso é assustador e libertador ao mesmo tempo." Ela o encarou com intensidade. "Mas sei que quero estar em um lugar onde possa ser autêntica, onde faça diferença real, não apenas cumprindo expectativas alheias." Aproximaram-se instintivamente, atraídos por uma gravidade emocional que vinha crescendo desde aquele primeiro encontro na padaria. Quando seus lábios finalmente se encontraram em um beijo suave e hesitante, ambos sentiram que algo significativo estava sendo selado. Uma promessa silenciosa de tentarem juntos encontrar um caminho que respeitasse a essência de cada um. O momento de intimidade foi interrompido pelo celular de Luísa. Ela o ignorou inicialmente, mas quando tocou pela 3ª vez consecutiva, verificou a tela com um suspiro de frustração. "É meu pai", explicou, afastando-se relutantemente. "Preciso atender." A breve conversa telefônica mudou visivelmente seu humor. Quando desligou, sua expressão era tensa. "Aconteceu algo grave?", perguntou Rafael, preocupado. "Ricardo contou a meu pai sobre nós", respondeu ela, passando a mão pelos cabelos em um gesto característico de perturbação. "Ele nos viu saindo do restaurante. Meu pai quer me ver imediatamente." Rafael sentiu um aperto no peito, a realidade intrometendo-se bruscamente no momento que compartilhavam. "Quer que eu vá com você?" Luísa balançou a cabeça. "Não, isso só pioraria a situação agora. Preciso lidar com isso sozinha primeiro." Ela segurou as mãos dele com firmeza. "Mas não estou recuando, Rafael. Só preciso de tempo para administrar isso. Meu pai, ele tem expectativas muito específicas e não reage bem quando seus planos são contrariados." "Entendo", respondeu Rafael, embora parte dele temesse que este fosse o início do fim, que a realidade dos mundos diferentes que habitavam finalmente se impusesse. "Te ligo amanhã", prometeu ela, beijando-o rapidamente antes de se afastar para chamar um táxi. Rafael permaneceu na praça por algum tempo, depois que ela partiu, observando o céu noturno de São Paulo parcialmente visível entre os edifícios. Uma sensação agridoce o acompanhou em sua caminhada para casa, a felicidade pelo avanço de seu projeto e pelo que estava nascendo entre ele e Luísa, mesclada à apreensão sobre os desafios que inevitavelmente enfrentariam. No apartamento luxuoso dos Vasconcelos, Fernando aguardava a filha na ampla sala de estar, um copo de uísque na mão e expressão severa no rosto. Quando Luísa entrou, ele a observou longamente antes de falar. "Ricardo me ligou bastante perturbado", começou ele com voz controlada. "Disse que te viu em um encontro romântico com o músico do projeto social." Luísa respirou fundo, decidindo enfrentar a situação diretamente. Sim, estava com Rafael. E não é apenas o músico do projeto social. Ele é um profissional talentoso, educado, com valores sólidos e uma visão importante para a democratização da educação musical. Fernando balançou a cabeça, como quem tenta compreender algo incompreensível. "Filha, você sabe o quanto o Ricardo e a família dele são importantes para nossos negócios. O arranjo entre vocês..." "Não existe arranjo nenhum, pai", interrompeu Luísa com firmeza surpreendente. "Nunca concordei com essa ideia de que preciso me casar com Ricardo para consolidar as empresas. Isso é medieval." Fernando deixou o copo sobre a mesa de centro com um movimento brusco. "Não se trata apenas de negócios, Luísa. Trata-se da sua posição, da sua segurança, do seu futuro. O que esse músico pode te oferecer? Uma vida de instabilidade, de limitações. Você nasceu para mais que isso."
Nasci para ser feliz, pai, rebateu ela, sentindo uma força interior que vinha crescendo desde que conhecera Rafael. Como a mamãe queria que eu fosse. A menção à falecida esposa fez Fernando recuar levemente. Ele suspirou, mudando para um tom mais conciliatório. Sua mãe queria o melhor para você, e tenho certeza que ela não aprovaria vê-la jogando fora oportunidades por causa de um capricho passageiro. Não é um capricho, afirmou Luísa sentando-se em frente ao pai. E não estou jogando nada fora. Pelo contrário, estou encontrando partes de mim que ficaram adormecidas por muito tempo. Fernando a estudou por alguns instantes, reconhecendo no olhar determinado da filha a mesma força que admirara em sua esposa. O conselho se reunirá semana que vem para aprovar formalmente os novos projetos sociais, disse ele, mudando aparentemente de assunto, incluindo a escola de música do seu amigo. A implicação era clara, e Luísa sentiu um calafrio. Está me ameaçando, pai? Usando o projeto dele como forma de pressão? Estou apenas constatando fatos, filha. O conselho leva muito a sério a separação entre interesses pessoais e decisões corporativas. Um relacionamento com um beneficiário poderia ser visto como conflito de interesses. Luísa levantou-se indignada. O projeto foi aprovado por seu mérito, pela comissão inteira. Você mesmo reconheceu seu valor. E continuo reconhecendo, respondeu Fernando calmamente, mas percepções importam no mundo corporativo. Você sabe disso. Luísa encarou o pai, sentindo uma mistura de decepção e resolução. Então é isso? Tenho que escolher entre minha felicidade pessoal e fazer a coisa certa profissionalmente? Fernando levantou-se também, aproximando-se da filha com expressão mais suave. Estou apenas pedindo que reflita cuidadosamente sobre suas escolhas e suas consequências, para você e para todos os envolvidos. Ele tocou brevemente o ombro dela. Você tem responsabilidades, Luísa, com a empresa, com nossa família, com o legado que construímos. Ela afastou-se do toque, dirigindo-se para a porta. Também tenho responsabilidades comigo mesma, pai, com a pessoa que quero ser. Aquela noite, tanto Rafael quanto Luísa passaram horas acordados refletindo sobre os caminhos que se abriam à frente deles, alguns convergentes, outros dolorosamente divergentes. Escolhas precisariam ser feitas, e ambos sabiam que nenhuma decisão viria sem um preço a pagar. 3 dias se passaram sem que Luísa entrasse em contato. Rafael tentou ligar algumas vezes, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Enviou mensagens que foram visualizadas, mas não respondidas. A ansiedade crescia, misturada a uma resignação melancólica. Talvez este fosse o inevitável desfecho, o momento em que a realidade se impunha sobre os sonhos compartilhados. No sábado pela manhã, enquanto organizava partituras em seu estúdio, recebeu uma notificação por e-mail. Era do departamento jurídico do Grupo Vasconcelos, informando que o contrato de patrocínio para seu projeto estava pronto para assinatura. A mensagem, fria e formal, não mencionava Luísa. Rafael sentou-se, contemplando o celular com sentimentos conflitantes. Por um lado, o projeto seguia adiante. Seu sonho da escola comunitária estava prestes a tornar-se realidade. Por outro, o silêncio de Luísa falava volumes sobre as escolhas que ela provavelmente fora forçada a fazer. Pelo menos o projeto está salvo, murmurou para si mesmo, tentando encontrar consolo nesse fato. Decidiu caminhar até a padaria São Bento, onde tudo começara. A manhã de sábado estava luminosa, com aquele raro céu azul que ocasionalmente presenteia São Paulo. As ruas da Vila Madalena exibiam sua habitual agitação de fim de semana. Artistas de rua, turistas fotografando grafites coloridos, moradores passeando com seus cães. Na padaria pediu um café e sentou-se à mesma mesa, onde esperara por Luísa naquela manhã frustrada. A ironia não lhe escapou. Professor Rafael. Uma voz jovem interrompeu seus pensamentos. Era Bia, sua aluna adolescente, acompanhada pela mãe. Oi, Bia, tudo bem? Cumprimentou, esforçando-se para sorrir. A senhora Vasconcelos veio lá em casa ontem, exclamou a garota com entusiasmo. Disse que vai ter bolsas na sua escola de música e que eu posso participar como monitora júnior, é verdade? Rafael olhou para a garota com total confusão. A senhora Vasconcelos? A mãe de Bia aproximou-se, estendendo a mão. Desculpe, professor.
Bia está muito empolgada. Sou Márcia, mãe dela. Sim, a senhorita Luísa Vasconcelos nos visitou ontem. Explicou sobre o projeto da escola comunitária. Disse que o senhor seria o diretor pedagógico. Mencionou um programa de bolsas e monitoria para jovens talentos e sugeriu que Bia seria perfeita para isso. Rafael tentava processar a informação completamente pego de surpresa. Ela também falou com outras famílias do bairro, continuou Márcia. Parece que estão mapeando talentos locais para quando a escola abrir. Achei uma iniciativa linda. É uma ótima ideia, concordou Rafael automaticamente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Bia tem muito potencial, seria uma excelente monitora. Após uma breve conversa, mãe e filha despediram-se, deixando Rafael ainda mais confuso. Luísa estava trabalhando ativamente no projeto, visitando famílias, estruturando programas que nem haviam discutido ainda, e ao mesmo tempo não respondia suas mensagens ou ligações. Ao terminar seu café, Rafael foi surpreendido por uma figura familiar entrando na padaria. O professor Anselmo, com seu andar lento e postura elegante, apesar da idade avançada, sorriu ao vê-lo. Ah, jovem Rafael, que coincidência agradável, cumprimentou o senhor aproximando-se. Professor Anselmo, respondeu Rafael, levantando-se para cumprimentá-lo com genuíno respeito. Por favor, junte-se a mim. O velho professor acomodou-se com um suspiro satisfeito, olhando ao redor com apreciação. Gosto desse lugar. Tem personalidade, não acha? Venho aqui ocasionalmente nos fins de semana. A torta de maçã é especialmente boa. Rafael sorriu, sentindo-se estranhamente confortado pela presença serena do professor. Devo pedir uma fatia, então. Recomendo fortemente, assentiu o senhor. Depois de fazer seu pedido à garçonete, voltou sua atenção para Rafael. E como vão as coisas? Parece preocupado, jovem. Havia algo no olhar compreensivo do professor que convidava à confidência. Rafael encontrou-se compartilhando os acontecimentos recentes, o silêncio de Luísa, o contrato de patrocínio e agora a revelação de que ela estava ativamente envolvida no projeto mesmo sem falar com ele. O professor Anselmo ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente, seus olhos sábios refletindo compreensão profunda. Sabe, Rafael, começou ele quando o jovem terminou seu relato, em minha longa vida aprendi que as pessoas raramente são simples ou diretas quando estão divididas entre o coração e as circunstâncias. O que acha que está acontecendo? Perguntou Rafael, valorizando genuinamente a perspectiva do senhor. Parece-me que sua jovem está lutando com forças poderosas, expectativas familiares, responsabilidades corporativas e, sim, sentimentos pessoais. Que às vezes, quando alguém luta dessa forma, precisa recuar temporariamente para encontrar um caminho viável. Rafael considerou as palavras do professor enquanto a torta de maçã era servida à mesa. Então acha que ela está procurando uma solução? Não simplesmente desistindo? O velho professor sorriu com gentileza. Se ela estivesse simplesmente desistindo, por que estaria visitando famílias e estruturando programas para a escola? Por que manteria o patrocínio em andamento? Ele fez uma pausa para provar a torta. Não, jovem. Ela está trabalhando nas sombras, tentando construir algo que possa resistir às pressões externas. A perspectiva ofereceu a Rafael um fio de esperança ao qual se agarrar. Talvez Luísa não tivesse simplesmente cedido às pressões familiares. Talvez estivesse tentando encontrar um caminho intermediário, uma solução que preservasse tanto o projeto quanto a possibilidade de um relacionamento entre eles. Enquanto conversavam sobre música e educação, desfrutando da torta de maçã que realmente era excepcional, Rafael percebeu uma movimentação na entrada da padaria. Seu coração acelerou ao reconhecer Luísa parada na porta, vestindo jeans simples e camiseta, os cabelos soltos ao vento, novamente a Luísa que conhecera inicialmente, não a executiva polida. Seus olhares se encontraram através do estabelecimento, e após um momento de hesitação, ela caminhou em direção à mesa. Rafael, disse ela suavemente, e então notou o idoso. Professor Anselmo, que surpresa agradável. Minha cara, respondeu o professor, levantando-se educadamente. Estava justamente saboreando esta excelente torta com seu amigo. Ele lançou um olhar significativo para Rafael.
Mas preciso ir agora. Tenho um compromisso em breve. Por favor, não saia por minha causa, protestou Luísa. De forma alguma, assegurou o professor com um sorriso gentil. Já estava de partida. Ele apertou a mão de Rafael com firmeza surpreendente para sua idade. Lembre-se, jovem, as melhores composições frequentemente surgem da resolução criativa de discordâncias. Com um aceno elegante, o professor retirou-se deixando-os sozinhos. Um silêncio tenso pairou entre eles por alguns instantes. Posso me sentar? Pediu Luísa finalmente. Claro, respondeu Rafael, observando-a atentamente enquanto ela se acomodava. Encontrei Bia e a mãe dela hoje cedo. Disseram que você as visitou. Luísa assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Sim, ela é extremamente talentosa. Seria uma excelente monitora júnior. Também visitei outras 5 famílias com crianças e adolescentes interessados em música. Por que não me procurou? Perguntou Rafael diretamente. 3 dias sem responder mensagens e, de repente, descubro que está trabalhando ativamente no projeto. Luísa respirou fundo, como quem finalmente põe para fora algo que vinha guardando. Precisava de tempo para resolver algumas coisas e precisava agir sem complicar ainda mais a situação. Ela fitou-o intensamente. Se meu pai ameaçou bloquear o patrocínio se continuássemos, o que quer que esteja acontecendo entre nós? Rafael sentiu um aperto no peito. Então você decidiu sacrificar nós pelo projeto? Não, respondeu ela firmemente. Decidi não permitir que ele usasse o projeto como arma contra nós. Por isso me afastei temporariamente, enquanto garantia que o patrocínio estava seguro, contratualmente blindado. Agora está. O Conselho aprovou oficialmente. Os contratos estão prontos para assinatura. Nem meu pai pode reverter isso sem sérias consequências legais e de imagem para a empresa. Rafael começava a compreender a estratégia dela. Então você estava protegendo o projeto? E a nós? Tentando, pelo menos, confirmou ela. Também precisava tomar algumas decisões pessoais difíceis. Luísa fez uma pausa, como quem escolhe cuidadosamente as próximas palavras. Renunciei à diretoria da empresa. Rafael arregalou os olhos, surpreso com a revelação. Você... O quê? Por quê? Não completamente ainda. Pedi afastamento por 6 meses inicialmente. Expliquei ao conselho que preciso me dedicar pessoalmente aos projetos sociais que desenvolvemos, para entender melhor seu funcionamento e impacto. Ela sorriu levemente. Não é mentira. Quero realmente mergulhar nisso. Começando pela escola de música. Luísa, não quero que sacrifique sua carreira, sua posição. Não estou sacrificando, interrompeu ela. Estou escolhendo. Há uma diferença crucial. Continuo sendo acionista, continuo no conselho. Apenas não serei mais executiva direta. Pelo menos por enquanto. E isso me liberta de muitas amarras. Uma onda de emoções contraditórias percorreu Rafael. Admiração pela coragem dela, preocupação com as consequências, esperança pelo que aquilo poderia significar para eles. E seu pai? Como reagiu? Luísa riu suavemente, embora seus olhos refletissem uma certa melancolia. Como você pode imaginar? Não muito bem inicialmente. Houve gritos, ameaças, depois tentativas de barganha. Ela suspirou. Mas no final acho que ele entendeu. Ou pelo menos aceitou que sou tão obstinada quanto ele. Disse algo sobre eu ter herdado o maldito temperamento da minha mãe. Imagino que isso seja um elogio, comentou Rafael com um sorriso leve. O maior que ele poderia fazer, confirmou ela, retribuindo o sorriso. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. E agora? O que acontece conosco? Luísa entrelaçou seus dedos aos dele, o gesto simples carregado de significado. Agora temos a chance de descobrir o que podemos ser, sem pressões externas ou conflitos de interesse, sem mundos diferentes nos separando. Ela apertou suavemente a mão dele. Não será fácil. Minha família ainda tem expectativas, a sociedade tem preconceitos, e temos muito a aprender um sobre o outro. Mas pelo menos podemos tentar em terreno mais equilibrado. Como colegas no projeto da escola, sugeriu Rafael, um brilho brincalhão nos olhos. Como parceiros, corrigiu ela. Na escola e em tudo mais que quisermos construir juntos. Naquela manhã ensolarada de sábado, na mesma padaria onde haviam se conhecido por acaso,
selaram com um beijo suave o compromisso de explorar juntos as harmonias possíveis entre seus mundos tão distintos e ainda assim crescentemente complementares. The Systematic, 6 meses depois, a Escola Comunitária de Música Novo Som abria suas portas em um amplo sobrado reformado na zona norte de São Paulo. O espaço, vibrante e acolhedor, possuía salas de aula acusticamente tratadas, uma pequena sala de concertos e uma coleção impressionante de instrumentos musicais disponíveis para os alunos. Rafael, como diretor pedagógico, desenvolvia o programa educacional com paixão e competência. Luísa, por sua vez, coordenava parcerias institucionais e a sustentabilidade financeira do projeto. Juntos, haviam selecionado professores talentosos e comprometidos, muitos vindos de comunidades semelhantes às dos alunos que atenderiam. No dia da inauguração, o pátio interno da escola estava repleto. Alunos ansiosos, pais esperançosos, professores empolgados, representantes de instituições parceiras e até mesmo alguns jornalistas atraídos pela inovação do projeto. Fernando Vasconcelos compareceu, para surpresa de muitos. Manteve-se discretamente ao fundo durante a cerimônia, observando com expressão enigmática, enquanto sua filha e Rafael apresentavam o projeto à comunidade. Quando Bia e outros jovens talentos locais ofereceram uma pequena apresentação musical, Rafael notou que o rosto geralmente austero do empresário suavizou-se ligeiramente. Após a cerimônia oficial, enquanto as pessoas circulavam pelo espaço, conhecendo as instalações e conversando animadamente, Fernando aproximou-se do casal. Um projeto impressionante, comentou ele, olhando ao redor com genuíno interesse. Bem estruturado, com propósito claro. Obrigada, pai, respondeu Luísa, atenção ainda presente, mas menos aguda que antes. Fernando voltou sua atenção para Rafael, estudando-o por um momento. Minha esposa era apaixonada por música, disse ele inesperadamente. Helena tocava piano como poucos. Sempre dizia que a música tem o poder de conectar mundos aparentemente incompatíveis. Ele fez uma pausa significativa. Talvez ela estivesse certa. Rafael percebeu o gesto de paz implícito nas palavras. Seria uma honra conhecer mais sobre ela algum dia, Sr. Vasconcelos, respondeu respeitosamente. Um leve sorriso formou-se no rosto do empresário. Talvez no próximo jantar de família, sugeriu ele, surpreendendo tanto Rafael quanto Luísa. Com um breve aceno, afastou-se para conversar com alguns representantes corporativos presentes. Isso foi inesperado, comentou Rafael, ainda processando o que acabara de acontecer. Um pequeno passo, concordou Luísa, entrelaçando seus dedos aos dele, mas significativo. Do outro lado do pátio, o professor Anselmo observava a cena com um sorriso satisfeito. Quando o casal se aproximou para agradecê-lo por sua presença e orientação ao longo do projeto, o velho músico fez um gesto abrangente com as mãos. Sabe, jovens, há uma beleza especial quando harmonias aparentemente discordantes encontram sua resolução natural. Na música e na vida. Seus olhos sábios brilhavam com aprovação. Vocês estão compondo uma bela peça juntos. Enquanto os primeiros alunos começavam a explorar os instrumentos nas salas de aula, Rafael e Luísa observavam com satisfação o sonho que haviam construído juntos. Quem diria que um café pago na padaria nos traria até aqui? Comentou ele, abraçando-a pela cintura. Às vezes, os gestos mais simples abrem os caminhos mais importantes, respondeu Luísa, apoiando a cabeça em seu ombro. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando parecia que eu tinha desistido de nós. Rafael beijou suavemente sua testa. E obrigado por me mostrar que mundos diferentes podem, sim, encontrar uma harmonia comum. Do centro do pátio, vinha o som de um violão sendo dedilhado por um dos jovens alunos. As notas, ainda hesitantes, mas cheias de potencial, pareciam a trilha sonora perfeita para a nova história que começava ali, não apenas para as dezenas de crianças que teriam suas vidas transformadas pela música, mas também para o casal improvável que descobrira que o amor, como a mais bela das composições, tem o poder de transcender barreiras e criar pontes entre realidades aparentemente incompatíveis. O sol da tarde paulistana filtrava-se através das janelas coloridas, projetando um mosaico de luzes sobre o chão de madeira. Em meio àquela sinfonia de cores, sons e emoções,
Rafael e Luísa selaram com um beijo a certeza de que algumas histórias, mesmo as mais improváveis, merecem a chance de serem vividas em sua plenitude.